Aqui é a professora Raquel. A gente vai dar início ao módulo de Fisiologia Renal. E quando a gente fala de Fisiologia Renal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a regulação da homeostase do nosso organismo. E o que é a homeostase? A homeostase é a manutenção do meio interno em condições constantes que são compatíveis com a nossa vida. Existem diferentes órgãos e tecidos que realizam a função de homeostase. E a gente tem também os rins, que participam da homeostase do organismo através da eliminação de produtos do metabolismo celular e do balanço de íons e de água. E a gente vai falar um pouquinho dessas funções do rim na homeostase ao longo das aulas. Quando a gente fala de balanço de água no nosso organismo, a gente está falando da quantidade ingerida de água e da perda de água diária. Então, a água do nosso organismo ela é dividida em alguns compartimentos corpóreos. Eles são o fluido extracelular e o fluido intracelular. O fluido extracelular, ele é composto pelo plasma, pelo fluido intersticial e pelo fluido transcelular. E o fluido intracelular é aquele que está dentro da célula e corresponde a 2/3 de todo o líquido que a gente tem circulando no nosso organismo. Se a gente olhar o compartimento extracelular, a gente vai ver que separando o plasma do fluido intersticial, a gente tem uma membrana capilar, que é a membrana dos nossos vasos, que mantém o plasma no interior do vaso e o fluido intersticial do lado de fora. E separando o fluido extracelular do fluido intracelular, a gente tem a membrana da célula. Se a gente reparar, a gente tem essas setinhas indo e voltando, tanto na membrana capilar quanto na membrana celular. Isso indica para a gente que existe uma troca de substâncias o tempo inteiro entre essas regiões, plasma e fluido intersticial e fluido intracelular. Então, existe um balanço, um equilíbrio entre esses compartimentos corpóreos. Agora, esse equilíbrio que a gente está falando é um equilíbrio de quê? É um equilíbrio de íons? É um equilíbrio de água? É um equilíbrio de proteínas? Do que é esse equilíbrio? Se a gente for reparar nesse gráfico, a gente vê que no fluido extracelular, a gente tem uma quantidade muito maior de sódio do que no fluido intracelular. Por outro lado, no fluido intracelular, a gente tem mais potássio do que no extracelular. Isso é importante, né? A gente for lembrar do potencial de ação, então ter essa diferença de sódio e potássio do fluido extra e intracelular faz com que a gente tenha um gradiente para o potencial de ação. Se a gente reparar, a gente tem uma grande quantidade de cálcio fora da célula, e aí a gente pensa principalmente na nossa matriz óssea. Magnésio dentro da célula. Se a gente for lembrar das aulas de bioquímica, a gente percebe por quê. O magnésio é um dos principais cofatores de enzimas, então a gente tem uma grande quantidade de enzimas dentro da célula que participam da regulação do nosso metabolismo e elas precisam, grande parte delas precisa do magnésio como cofator para funcionar. E a gente tem também, fora da célula, uma grande quantidade de cloreto. A gente vai ver, principalmente na fisiologia renal, isso fica muito claro, que o cloreto normalmente acompanha o sódio. A gente diz que o cloreto é o principal coíon do sódio. Uma grande quantidade de bicarbonato. A gente também vai falar sobre isso na última aula de regulação do equilíbrio ácido-básico, ou pH. Então, o bicarbonato é o principal tampão do meio extracelular. A gente tem algumas proteínas no fluido extracelular, localizadas principalmente no plasma, e aí a gente vai destacar a albumina. Então, a presença da albumina no plasma faz com que a água que está contida nesse vaso, no interior desse vaso, ela fique restrita ao vaso e não saia do vaso. Uma observação, pessoas que têm fragilidade capilar e perdem muita albumina para o meio extracelular, para o fluido intersticial, então sai do vaso e vai para o fluido intersticial. O que acontece? A água normalmente ela se desloca junto com essa proteína, então a pessoa acaba tendo um edema. E a gente pode reparar que a gente tem fosfato e ânions orgânicos e muitas proteínas no meio intracelular. O fosfato é a principal fonte de energia da nossa célula, né, através da formação do ATP, ou melhor, da quebra do ATP, formação de ADP. E a gente tem uma grande quantidade de proteínas, que são as proteínas que formam a nossa célula, tanto as proteínas que estão no citoplasma, que são
enzimas, que são moléculas estruturais, que são moléculas de sinalização, quanto as próprias proteínas da membrana plasmática. Então, por esse quadrinho, a gente vê que quando a gente fala de equilíbrio entre o fluido extra e intracelular, a gente não está falando de quantidade de substâncias. Então, a gente vê que a quantidade de sódio dentro e fora da célula é diferente, de potássio, de todas essas moléculas que a gente falou um pouquinho aqui. Então, o equilíbrio não é da quantidade de cada uma dessas moléculas. Vocês lembram do ensino médio, quando a gente via o conceito de osmose? O que é a osmose? A osmose é o movimento da água do meio que tem menos soluto para o meio que tem mais soluto. Ou do meio que está mais diluído para o meio que está mais concentrado. Então, aqui nesse esqueminha, a água ela vai se deslocar através de uma membrana semipermeável da direção A para a direção B, até que ocorra um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? É o mesmo equilíbrio que a gente está falando dos nossos compartimentos corpóreos. É o nosso equilíbrio osmótico. O equilíbrio osmótico ele envolve a osmolaridade dos fluidos corporais. O que é osmolaridade? É a concentração de partículas osmoticamente ativas por litro de solução. E o que é uma partícula osmoticamente ativa? Lembra que eu falei para vocês da albumina, que a água vai tender a ir atrás da albumina? Então, se a albumina sai do vaso, a água vai sair do vaso juntamente com a albumina? Porque a albumina é uma proteína que tem uma força osmótica muito grande, ou seja, uma força de atração da água. Então, essa força de atração da água depende das propriedades físico-químicas da molécula, do tamanho da molécula, da concentração da molécula, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar o sódio, a gente tem uma concentração de sódio bem mais alta no fluido extracelular do que no fluido intracelular. Em relação ao potássio, ele tem uma concentração muito mais alta dentro da célula do que fora. Ou seja, fora da célula, o sódio exerce uma força osmótica muito maior do que dentro da célula. Já o potássio exerce uma força osmótica muito maior dentro da célula do que fora da célula. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente, na verdade, está somando a força osmótica de cada componente que tem dentro e fora da célula. E se a gente reparar, o valor dessa osmolaridade do fluido extracelular e do fluido intracelular é praticamente a mesma, cerca de 280 miliosmóis por litro de água. Então, miliosmóis por litro de água é o valor dessa concentração de partículas osmoticamente ativas. Tá? Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de osmolaridade de moléculas osmoticamente ativas. Então, a osmolaridade dentro e fora da célula tem que ser a mesma. Se a gente tiver a mesma osmolaridade no compartimento A do que no compartimento B, a água não vai se deslocar de nenhum lado para outro, porque a gente não tem uma força osmótica que faça com que ela se desloque. Aqui, nesse caso, a gente tem uma força osmótica muito maior em B do que em A, porque a gente tem muito mais solutos em B do que em A. Então, o que vai acontecer é que esse soluto que está em B, ele exerce uma força osmótica em relação ao compartimento A, né, as moléculas de água do compartimento A, e vão atrair essas moléculas de água para perto desses solutos. Então, o que acontece aqui é um equilíbrio osmótico. A osmolaridade em A é igual à osmolaridade em B, mesmo que a concentração de solutos e a concentração de água seja diferente. Por que é importante a gente manter a composição desse fluido extracelular e principalmente a osmolaridade desse fluido extracelular? Imaginem uma célula aqui representada por uma hemácia e a gente coloca essa célula em uma solução isotônica, ou seja, tem uma pressão osmótica igual à da célula. A gente viu que é 280 miliosmóis por litro de água. O que vai acontecer? Como eu falei para vocês, a osmolaridade dentro e fora da célula é a mesma. Então, vai ter movimento de água? Não vai ter movimento de água. Agora, se eu pego essa mesma célula e coloco numa solução hipertônica, ou seja, com mais soluto do que dentro da célula, o que vai acontecer? A célula tende a perder água para o meio externo. Lembra da osmose? A água vai sair do local onde tem menos concentração de soluto, ou seja, nesse caso, dentro da célula,
e em direção onde tem mais soluto, fora da célula. Então, o que vai acontecer com essa célula? A célula murcha, ela crena. Por outro lado, se eu pego essa célula e coloco numa solução hipotônica, ou seja, uma solução que tem menos soluto do que o interior da célula, o que vai acontecer ao contrário. A água ela vai se direcionar para dentro da célula, para que haja um equilíbrio de osmolaridade dentro e fora da célula. A célula recebendo água, o que vai acontecer? Essa célula pode ficar túrgida, né? Pode inchar. Dependendo da quantidade de água que essa célula receber, essa célula pode estourar. E a minha pergunta é, vocês acham que essa célula é funcional? E essa célula é funcional? A função dessas células com certeza está comprometida. Então, isso demonstra para a gente a importância da gente manter a composição do fluido extracelular sempre em limites estreitos. E a gente vai falar bastante disso nas próximas aulas.